Você já parou para pensar se a propriedade privada realmente existe no Brasil? A Constituição diz que sim, o Código Civil garante, o discurso político repete. Mas na prática, será que existe mesmo propriedade privada num país onde o Estado pode tomar o que é seu, onde o crime domina bairros inteiros e onde a justiça raramente pune quem rouba ou invade propriedade alheia? Hoje, eu quero te mostrar que, juridicamente e filosoficamente, a propriedade privada no Brasil é uma ficção. Uma ideia bonita no papel, mas inexistente na realidade. O mito da propriedade privada nos bens móveis. O brasileiro cresce ouvindo que a propriedade é um direito fundamental. Porém, isso não passa de um conto de fadas. Na prática, você que trabalha duro para comprar o seu carrinho, a sua casa ou o seu celular, o que você tem é apenas uma posse precária. E eu vou te provar. Roubos e furtos. Esses são dois crimes que vivem assombrando os brasileiros. Acontecem com tanta frequência que já viraram rotina. Nem nos assustamos mais. Já saímos de casa para trabalhar com a ideia de que podemos ter uma arma de fogo apontada para a cabeça e sermos agredidos por causa de um celular. Ou então, voltamos para casa depois de um dia cansativo de serviço e descobrimos que não temos mais o carro, a moto, a bicicleta ou qualquer outro bem. Estudos indicam que apenas 8% dos celulares roubados são recuperados pelo poder público. Fica claro que o Estado brasileiro, que você sustenta, não está nem um pouco preocupado com a sua propriedade. E para piorar, dados do IBGE mostram que apenas 44% dos casos de furto nas ruas chegam até a polícia. Ou seja, o brasileiro já nem confia mais nas autoridades. O caso dos celulares é especialmente simbólico. Sabemos que eletrônicos são caros no Brasil por causa dos impostos absurdos. Para se ter uma ideia, em alguns modelos de celular, 60% do valor é imposto. Ou seja, uma carga tributária que ultrapassa os 100%. E todo esse dinheiro, teoricamente, deveria ser destinado a serviços públicos, como segurança. Mas segurança, a gente sabe, não tem. Em outras palavras, quando você compra um bem, você já paga pela proteção dele. Mas isso não acontece. Dessa forma, o Estado brasileiro age mais como um mafioso, que só quer te roubar. O mito da propriedade privada nos bens imóveis. Agora, vamos falar dos bens imóveis e de como o Estado brasileiro é incompetente até para proteger a propriedade de um bem que nem sai do lugar. Isso mostra que, na prática, aquela casa, aquela chácara ou aquele sítio não é realmente seu. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, mas no Brasil temos a propriedade privada, está na Constituição. Sim, de fato, a propriedade privada está garantida em nossa Constituição. No 22º inciso do artigo 5º está garantido o direito à propriedade privada. No entanto, no próximo inciso do mesmo artigo, exige-se que tal propriedade cumpra sua função social. Parece um detalhe bobo, porém ao longo do tempo, tanto o judiciário quanto o legislador infraconstitucional utilizaram esse simples instituto para, na prática, deturpar a existência da propriedade privada. Se você não está muito antenado no jargão jurídico, vou te explicar na prática. Função social da propriedade urbana. De acordo com esse instituto, sua propriedade deve cumprir a função social, ou seja, ela deve ser utilizada para aquilo que supostamente é útil. No caso do imóvel urbano, na maioria das vezes, é a moradia. E se você neste momento está achando que isso é algo bom, não se engane, pois esse instituto só tem pele de ovelha. Na prática, ele é um lobo chamado insegurança jurídica, que afeta diretamente a sua vida. Para você ter uma ideia, imagine que sua mãe, que mora em outra cidade, fique doente. Você se dispõe a ir cuidar dela, deixando sua casa vazia. Alguns meses depois que você retorna, encontra sua casa invadida por seus vizinhos vagabundos. E para você ter noção de como isso é frequente no Brasil, essa história que eu narrei caiu no exame da OAB em 2018.
Dessa forma, o Brasil normatizou tanto a invasão de residência que virou até tema de prova. São inúmeros os casos de pessoas que saem de viagem e, ao retornar, encontram seu imóvel ocupado. Isso só acontece porque os invasores sabem que praticamente não serão punidos. No máximo, ocorrerá a reintegração de posse, que não causa prejuízo algum para o invasor. Acho que você já entendeu. Deixar um imóvel parado em qualquer cenário é perigoso. Se a empresa onde você trabalha precisar que você passe alguns meses fora, você precisa arrumar alguém para cuidar da sua casa enquanto estiver fora. Você foi estudar fora, sua propriedade não está segura. Precisa acompanhar seu parceiro em um tratamento médico. Tome cuidado com sua residência. Seu pai faleceu e você está tentando decidir o que fazer com a casinha que ele deixou. É melhor fazer isso logo, pois ela pode ser tomada por um vagabundo. A verdade é cruel, ninguém está seguro e o seu direito não é garantido. Função social da propriedade rural. Agora, vamos falar sobre a função social da propriedade rural. Aquela mesma que o Estado diz que todo proprietário deve cumprir. Entre os requisitos exigidos está a produtividade. Ou seja, a terra só é sua se estiver produzindo. Parece justo? Espere um pouco. Isso significa que, se você trabalhou 20 anos juntando dinheiro para comprar uma propriedade rural, mas ainda não tem recursos para investir nela e decide trabalhar mais um pouco para conseguir, tome cuidado. Enquanto você trabalha, um vagabundo pode simplesmente invadir a sua terra. E se você tentar recuperá-la, não vai conseguir, porque, segundo o Estado, ela não estava sendo produtiva. Eu sei, parece piada, mas é a mais pura verdade. Se uma grande empresa comprar um terreno para instalar uma fábrica e estiver aguardando o momento certo para começar as obras, ela pode perder a área para um invasor qualquer. Se o seu pai deixou aquela chácara de herança para você e você ainda está no processo de luto, é melhor resolver isso logo. Porque se demorar, pode simplesmente encontrar alguém morando lá. E o pior, sem poder tirar. Afinal, a propriedade estava improdutiva. É isso mesmo. No Brasil, não há espaço para luto. Não há espaço para planejamento, nem para segurança jurídica. Essas coisas são luxo de texano. Aqui, você precisa ficar de olho nas suas coisas como um animal na savana. Porque nunca se sabe a hora em que uma hiena vai aparecer para tentar tomar o que é seu. Impostos confiscatórios. O inciso 4º do artigo 150 da nossa Constituição proíbe que os impostos tenham natureza confiscatória. Ou seja, o Estado não pode tomar o que é seu através de tributos. Mas, na prática, é exatamente isso que acontece. Para entender melhor, basta olhar para a indústria automobilística. A depender do modelo, os impostos podem representar mais de 50% do preço final. Isso significa que a carga tributária ultrapassa os 100% sobre o valor real do veículo. Em outras palavras, se um carro custa 150 mil, ele sobe para 300 mil. Você está literalmente comprando 2 carros, um para você e outro para o governo. Isso configura o caráter confiscatório, ou seja, o direito tributário no Brasil não respeita a própria Constituição. E, para piorar ainda mais, para provar que você não é dono de nada, você tem que pagar um imposto anual do seu veículo, o famoso IPVA, que é calculado sobre o valor total, inclusive sobre a parte que você deu para o governo. Ou seja, você compra 2 carros, um para você e outro para o Estado, e ainda tem que pagar imposto pelos 2, só para poder usar o seu. E se você somar todos os impostos pagos até o carro ficar isento, vai perceber que pagou o valor de 3 veículos e só pode usar um. Um carro que você dirige em rodovias esburacadas, mal sinalizadas, sem pavimentação
e ainda correndo o risco de ver um ladrão apontar uma arma para a cabeça do seu filho, te agredir, te chamar de vagabundo e em 1 minuto roubar o que você lutou 20 ou 30 anos para conquistar. Grupos criminosos institucionalizados. Se você for ao Texas hoje, entrar em um bar e falar que existe um país onde há grupos criminosos especializados em roubar propriedade privada e que esses grupos são protegidos e até financiados pelo Estado, os texanos vão dizer que você é um grande mentiroso, pois isso simplesmente não pode ser possível. Mas é exatamente isso que temos no Brasil. Estou falando de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famoso MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Eles agem de forma pública, aberta e com total apoio de políticos, partidos e até de certas universidades. Eles assumem diante das câmeras que sua função é invadir propriedades privadas. E mesmo assim, não são punidos. Direito ambiental, a falsa proteção. Agora, vamos falar de um outro direito que virou ferramenta de controle, o chamado direito ambiental. No Brasil, ele não protege o meio ambiente, protege o poder do Estado. Enquanto em quase todos os países do mundo você pode comprar uma terra e começar a produzir no dia seguinte, aqui você precisa passar por um verdadeiro calvário. Licenças, autorizações, relatórios, estudos, um processo que pode demorar anos. E se faltar um carimbo, acabou, seu sonho para, sua lavoura morre. E sabe o que é mais curioso? Em muitos desses países civilizados que nos cobram para proteger a Amazônia, eles nem têm licença ambiental. Você ouviu certo? Lá é simples, aqui é um inferno. E ainda tem a tal da reserva legal, um conceito que, adivinha, só existe aqui. Na Amazônia Legal, por exemplo, você só pode usar 20% da sua própria terra. 80% não pode ser explorado totalmente. Mas a responsabilidade ambiental, civil, administrativa e até penal sobre essa área é sua. Ou seja, você é dono, mas não pode usar. É proprietário, mas não é livre. E enquanto o produtor brasileiro é impedido de plantar em nome da conservação, os americanos andam de Ford F-150 com um motor V8 e os europeus de BMW e Mercedes. Eles poluem e nós preservamos. Nós protegemos a floresta para que eles possam continuar queimando combustível e vivendo bem. Enquanto isso, você deve andar de carro 1.0. Essa é a justiça ambiental do Brasil, que mais se parece com um colonialismo ambiental, uma forma de nos mantermos pobres e na coleira. Direito de uso do solo. A coleira invisível. Agora, vamos falar do chamado direito de uso do solo. Mais uma dessas invenções bonitas na teoria. Na prática, é só mais uma ferramenta de controle. A Constituição diz que os recursos naturais são tão importantes que transcendem o individual. Parece nobre, né? Mas quer dizer o seguinte: você pode até ser dono da terra, mas não é dono do que tem embaixo dela. O petróleo, o ouro, o ferro, a água, tudo isso pertence ao Estado. Em outras palavras, você é dono da superfície, mas o subsolo pertence ao governo. Quer explorar um recurso natural na sua propriedade? Primeiro, precisa pedir licença para pesquisa. Depois, se encontrar alguma coisa, você registra o solo, mas não o seu solo. Você registra todo o solo daquela região. A princípio, parece nada demais, mas pensa comigo. Imagina um senhor simples, com um pequeno sítio. Ele desconfia que tem ferro na terra dele, mas não tem dinheiro para tirar toda a papelada. Então, ele espera, junta um pouco mais,
até finalmente conseguir. Só que, quando ele vai registrar, descobre que uma grande empresa tipo a Vale já registrou o solo da região. Isso mesmo, a Vale é literalmente dona do subsolo da terra dele. E se esse senhor quiser retirar o ferro da própria terra, precisa pedir permissão e pagar uma porcentagem para a Vale. É isso mesmo, ele precisa pagar para um bilionário por algo que é dele. Então, se você quer realmente ser dono de alguma coisa, vá para o Texas, porque aqui no Brasil você não é dono de nada. Territórios controlados pelo crime organizado. Eu quero saber se você cursou o ensino médio e teve aulas de sociologia com um professor esquerdista, que falam um monte de lorotas das quais você não se lembra. Porém, se você se esforçar, vai se lembrar desse professor falando de um tal de contrato social, que basicamente é quando o ser humano deixou de viver sozinho e passou a se organizar em sociedade, seja ela uma aldeia, uma cidade-estado, um país ou um império. Todo esse processo teve uma evolução histórica até chegarmos no que temos hoje, ou seja, o Estado moderno. Agora, o que legitima a existência do Estado é a proteção que ele nos dá. Com essa lógica, a existência do Estado só existe se ele cumprir com a parte dele no contrato social. Caso contrário, ele não passa de um mafioso que toma o seu dinheiro. E se tem uma coisa que o Estado brasileiro não faz, é garantir a segurança. Hoje, organizações criminosas como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, e diversas milícias regionais dominam cidades inteiras. É literalmente um estado dentro de outro estado. O controle dos criminosos é tão grande que, em alguns casos, são eles que decidem quem entra, quem sai e até quem pode abrir um comércio. De acordo com o levantamento Datafolha, aproximadamente 19% da população brasileira vive sob o domínio direto de facções criminosas ou milícias. Isso equivale a cerca de 28 milhões de pessoas, é quase a população de países inteiros como a Austrália ou o Canadá. Para você ter uma ideia do tamanho desse absurdo, existem 195 países no mundo e apenas 30 deles têm uma população maior que essa. E a coisa só piora. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, um estudo recente mostrou que o controle territorial desses grupos mais do que dobrou em 15 anos. Em 2008, eles dominavam cerca de 8% da área da Grande Rio. Hoje, controlam mais de 18% do território. São bairros inteiros onde o Estado simplesmente desapareceu, e quem impõe a lei são os criminosos. Na Amazônia Legal, o cenário também é de guerra. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital já dominam 94% das cidades que estão sob influência de facções. Isso representa mais de 8 milhões de pessoas vivendo sob regras impostas pelo crime organizado. Ou seja, enquanto o Estado se diz dono da Amazônia, quem realmente manda lá são os traficantes e as milícias. E não pense que isso se resume apenas às favelas ou comunidades carentes. Em muitas regiões periféricas e até em zonas rurais, as facções determinam o valor de aluguéis, cobram taxas de segurança e, se você não pagar, simplesmente tomam sua casa. Isso mesmo, tomam o seu imóvel e o Estado não faz absolutamente nada. O que eu estou te dizendo é o seguinte: milhões de brasileiros pagam o arrego para o mafioso conhecido como governo e ainda precisam se submeter a outro grupo de criminosos que também cobram o seu pedágio. Você paga imposto, paga taxa, paga propina e ainda precisa pagar para poder morar na sua própria casa. E se você já assistiu Tropa de Elite 2, você sabe muito bem o que acontece quando alguém tenta buscar seus direitos em uma área controlada pelo crime organizado. No fim das contas, a verdade é dura. A propriedade privada não existe onde o Estado não manda. E no Brasil, o Estado já perdeu o controle de boa parte do país. No fim das contas, a verdade é amarga. No Brasil, você trabalha, paga, produz e acredita que está construindo algo seu. Mas tudo o que tem pode ser tomado pelo Estado, pelo criminoso, por um burocrata que nunca levantou um tijolo, nunca plantou uma semente, mas tem o poder de decidir o destino do que é seu. A casa em que você mora, o carro que você dirige, a terra que seu avô deixou, nada disso é realmente seu. Você só tem o direito de usar enquanto eles permitirem. E é justamente isso que torna o brasileiro um povo aprisionado.
Um povo que acredita ser livre, mas vive com medo. Medo de perder o pouco que conquistou. No final, a propriedade privada aqui é só uma ficção jurídica, um conto de fadas para manter você obediente. Porque quem não é dono de nada não tem força para resistir. O Brasil transformou o direito à propriedade num empréstimo precário concedido pelo Estado. E quando o Estado decide, ele simplesmente tira. Enquanto o cidadão comum luta para proteger o que é seu, os verdadeiros donos do país, políticos, juízes e corporações, seguem intocáveis. Acumulam terras, fortunas e privilégios com a bênção da lei. E assim, a nação que nasceu livre morre algemada. Agora eu te pergunto, você ainda acredita que o seu direito de propriedade é garantido? Você realmente acha que é dono daquilo que conquistou? Ou será que, no fundo, você já percebeu que tudo não passa de uma ilusão? Se você concorda, deixe o seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários o que você pensa sobre o mito da propriedade privada no Brasil. Obrigado por assistir e até a próxima!